Olá, minhas preciosidades, uma boa tarde ricamente abençoada por Deus para cada uma de nós. Vocês estão preparadas para continuar esse mergulho no autoconhecimento, mergulho de como nossa mente funciona, como nosso corpo funciona, nosso corpo físico, como nosso corpo mental, emocional funciona? Vocês estão preparadas para seguir comigo em direção a esse caminho? Perfeito, que para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, nós retomamos o YouTube com um assunto muito comum, infelizmente. É um assunto que está nas mídias, que está entre os vizinhos, que está em discussão até mesmo dentro do nosso núcleo familiar. E nós, quanto humanos, quanto mulheres, já vivenciamos essa questão de desequilíbrio, eu falo, desequilíbrio mental, que enraiza a nível físico, segundo a medicina ancestral, e gera aí uma série de sintomas, né, físicos que nós muitas das vezes não conseguimos entender, não conseguimos coordenar e ficamos intoxicando com remédios e acabamos ficando dependentes de remédios e não encontrando realmente a solução, a cura. E eu falo isso com propriedade, porque quem já me conhece mais tempo nas redes, eu sou farmacêutica clínica, há mais de 12 anos de formação, pós-graduada, com atuação dentro das unidades básicas de saúde, há 4, 5 anos trabalhando com fitoterapia, aplicando a terapia holística, a terapia integrativa, que é esse entendimento minucioso de que ser humano é um todo. O ser humano é dividido por camadas, e exatamente por ser por camadas é que devemos tratar camada por camada individualmente, compreendendo cada campo, né? E gerindo esse sistema, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas emoções. E é exatamente por isso que nós estamos aí entendendo um pouquinho mais como que funcionam as emoções que acionam a ansiedade patogênica. Então, na verdade, essa condição de ansiedade, ela é acionada, como eu já falei no vídeo anterior, por duas emoções basais e primordiais, né? Que elas existem, todas as emoções, para nos proteger de certa maneira. Porém, como nós não aprendemos a lidar com essas emoções, desde lá de infância, não nos foram ensinados a lidar com as nossas emoções, não nos foram ensinados, né, como que funciona a nossa mente, como que eu tenho que lidar com a minha mente, como que eu tenho que lidar com o meu coração, com as emoções internas. Nossos pais não aprenderam isso, então nós trazemos para a fase adulta, quanto mulheres, várias questões de infância, questões de adolescência, que a partir do momento, né, que eu assumo, que eu trago a consciência de que eu tenho responsabilidades no campo que me pertence, que eu tenho responsabilidades e prioridades a gerir o que está dentro de mim, eu começo a coordenar quanto mulher, quanto preciosa, de maneira consciente. E mais, eu consigo entrar em situações onde as pessoas estão lidando com esse tipo de exacerbamento que eu falo mental. Bom, bora lá? Nós falamos um pouco da preocupação, que é o excesso de futuro, né? Que é alimentar dentro de nós ideias que não são reais. Eu falei lá no outro vídeo, e nesse vídeo nós vamos pautar um pouco, de maneira simples, direta, sobre o medo. O medo é a segunda emoção basal, e se passar do ponto, né, a grosso modo, se nós alimentarmos esse medo erroneamente, existem 3 tipos de medos principais, né? Nós não vamos falar de todos, quem sabe no próximo vídeo, se você deixar o like, se você comentar, eu falo um vídeo, né, do mapeamento desse medo, para você conseguir identificar qual medo que você está alimentando. Eu não falo alimentando hoje, eu não falo alimentar ou sentir medo mediante, por exemplo, uma rua, né, que está escura. Eu não falo sentir medo de repente, eu vou fazer uma prova, meu Deus, será que vai dar certo? Perceberam a ligação com a ansiedade, esse frisson na barriga? É o medo, né? O medo de, o que será que vai acontecer, o desconhecido, junto com a preocupação do que será que eu vou conseguir? Então, na verdade, quando nós trazemos o medo para
pauta, existe 3 tipos de medo. Depois nós vamos aí explorar mais essas questões para que você possa identificar. Mas voltando na questão da ansiedade, esse medo em excesso, né? Muitas das vezes que é criado lá na infância e nós alimentamos ele. Como que nós alimentamos nosso medo interno? Muitas das vezes, principalmente, né, quando nós consumimos informações através da mídia que nos desperte reações internas negativas. Por exemplo, quando eu fico demais, né, assistindo noticiário, vendo notícias ruins, vendo catástrofe, vendo assalto, esse tipo de informação, se eu fico muito tempo, começa a germinar uma série de pensamentos, porque a imagem, ouro, eu falo que é ouro, as imagens, assim como as palavras que nós escutamos, são gatilhos para os nossos pensamentos, porque quando uma palavra vem, uma imagem surge na nossa cabeça, e essa imagem que desperta emoções. Olha a vossa mentora falando, olha a vossa mentora mental, coordenadora mental falando aqui. Então, quando a nossa mente fica demais numa ideia de assalto, nós imaginamos quantas vezes nós nos vemos, né, sendo assaltado, nós nos vemos passando por uma doença. Quantas vezes? Então, na verdade, o ficar com esse pensamento, com essa imagem que está alimentando essa sensação de desconforto. E se nós continuarmos alimentando, né, focando nossos olhos, nossos ouvidos em assuntos aí que estimulam a negatividade dentro de nós, esse sentimento, ele não vai ser só essa emoção, ela não vai ser só uma emoção. Eu vou começar a sentir tanto essa emoção que ela vai me dominar tanto que eu vou começar a parar de rir, vou ter medo de sair de casa, né? Eu vou começar a criar histórias dentro da minha cabeça hipotéticas que pode acontecer comigo lá fora, e eu vou começar a agir, né? Eu vou começar a agir dominada por esse sentimento que eu não sei que eu estou alimentando. Então, quando eu começo justamente a agir, né, embasada nessas ideias de terror, de medo, estimulando toda essa sensação de pavor, eu fico estimulando, junto com a preocupação, uma série de hormônios físicos. Então, meu corpo vai começar a produzir esses hormônios de cortisol, de adrenalina, que são os hormônios de estresse, justamente para me proteger. Porque na era das cavernas, né, só para vocês entenderem, esses hormônios, a grosso modo também, porque em outro vídeo a gente pode aprofundar mais esse assunto, porém, a grosso modo, esses hormônios ativam a nossa mente para ficar em alerta, porque é perigo. Quando eu fico com a imagem do assalto, do desemprego, de que algo vai acontecer ruim comigo ou com meu filho, eu fico estimulando a minha mente a ficar em alerta. E a mente em alerta estimula hormônios de estresse. E esses hormônios de estresse, ele aciona gatilhos de perigo para o meu corpo físico, né? Estou em perigo, preciso reagir para sobreviver. Então, quando a nossa mente está focada sempre em algo que nos mantém alerta, nosso corpo vai produzir estímulos para nos garantir a sobrevivência. Então, quando nós não entendemos a nossa mente, nós não entendemos o fluxo dos nossos pensamentos e deixamos ele ir para essa direção, né, de ser dominado por notícias que não convêm à realidade que nós queremos ser, então é aí então que ocorre a reação da ansiedade propriamente dita, né? Então, duas emoções juntas, esse medo, né, que eu fico alimentando de que muita coisa vai dar errado, ideias positivas, justamente de ir querendo dominar. Eu tenho medo que vai acontecer e quero dominar o futuro. Faz sentido? Eu quero dominar o futuro. Preocupação, porque eu tenho medo. E eu fico retroalimentando, vivendo a minha vida embasado no meio da preocupação, como minha mente não está entendendo o que está acontecendo, o meu corpo tem que extravasar, tem que soltar esse excesso de hormônio. E eu solto esse excesso de hormônio porque eu não sei direcionar, com taquicardia, com insônia, com tremor, com suor, né, com palpitação. Esse vídeo está encerrando porque é somente 10 minutos, mas é uma honra ter vocês aqui. É um assunto simples, direto ao ponto. E o que vocês estão achando? Se vocês estão gostando dessa dinâmica, continuem aqui porque nós vamos falar de maneira simples de vários assuntos.
pertinente à saúde mental. Fica com Deus e até a próxima!